Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Vou contar uma coisa para vocês. Um dos meus principais objetivos quando eu comecei a produzir e a pensar, a estruturar e planejar esse podcast era trazer a melhor informação e o máximo de conteúdo de qualidade para mais perto de você que estuda a dança do ventre, que estuda a dança árabe, que estuda a cultura árabe no geral, né? E hoje eu tenho o prazer de conseguir trazer para mais perto da gente a experiência internacional. Eu trouxe do outro lado do mundo, um pouquinho mais para perto da gente, essa convidada que para mim está sendo muito especial. Eu não a conheço a fundo, mas eu já admiro muito o trabalho dela. Eu queria convidar aqui para bater um papo comigo hoje a querida Lurdiana. Lurdiana, seja muito bem-vinda aqui ao Improvisa Podcast. Eu fico muito feliz, eu agradeço de coração você ter achado um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida a sua agenda, né? Um espacinho na sua agenda aí com as suas viagens, com os seus compromissos. Muito, muito obrigado de coração por você ter vindo bater esse papo comigo e dividir um pouquinho da sua experiência com o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço. Oi, gente. Eu que agradeço o convite. Eu achei super bacana esse projeto e eu estou muito feliz de poder fazer parte e poder trocar ideia e trocar experiência, né, com o pessoal nesse nosso mundo, né, que envolve a cultura árabe, música e dança. Eu trouxe hoje você, que fala diretamente do Egito, né? E eu fico muito feliz porque, às vezes, muita bailarina tem muita dúvida, né? Muita curiosidade sobre como funciona, como é a vida das bailarinas que dançam fora. E, às vezes, a gente vê uma bailarina que é egípcia, né? Que nasceu lá, ou mesmo de outro lugar do mundo, e talvez não tenha como absorver tanta experiência. Hoje você falando aqui pro meu podcast, que é um podcast brasileiro, falando sobre a sua experiência, uma brasileira que mora no Egito, que trabalha no Egito, que hoje é uma das maiores bailarinas do Egito. É muito legal, eu acho que pro pessoal que está assistindo a gente conseguir absorver um pouquinho da sua experiência aí. Ludiana, eu conheço. O primeiro contato que eu tive com você, sinceramente falando, foi saber que uma das maiores bailarinas uma das maiores bailarinas do Egito era brasileira, e eu fiquei sabendo disso através do Fantástico. Vou ser bem sincero, eu fiquei sabendo disso através. Eu ouvi, eu falei, não, porque a brasileira tá no Fantástico, vai ter dança do ventre no Fantástico. E eu acho super legal quando a dança do ventre, né, ela é divulgada aqui no nosso Brasil, porque é diferente, né, a gente divulgar a dança do ventre, que às vezes é vista com outros olhos aqui no Brasil. E eu fico muito feliz, eu até cheguei a te mandar uma mensagem na época, né, te parabenizando pelo trabalho. Eu queria começar te perguntando, assim, que você contasse um pouco como você foi parar no Fantástico. Então, olha, até eu parar no Fantástico tem uma longa estrada, né? Tem muita relação. Na verdade, meu objetivo nunca foi parar no Fantástico, Sim. e sim fazer um trabalho bem feito. Então, eu já estou aqui no Egito faz 5 anos, e quando teve um vídeo meu, não sei se você ficou sabendo, que viralizou aqui no Egito, foi em 2020, bem na época da pandemia. E nessa época todo mundo estava muito mais focado, mais online, né? Eu acho que até por isso que eu acho que teve tanto repercussão também, o pessoal estava mais online. E a partir desse vídeo, foi viralizado aqui no mundo árabe, viralizei aqui no Egito e nos países árabes, e minha vida deu um 360, assim, total, depois desse vídeo. Eu estava trabalhando já, eu já me sentia com bastante estabilidade na minha carreira aqui, mas eu fui para um outro patamar, digamos, sabe, um outro level, assim,
porque aqui quando uma bailarina tem um reconhecimento por todos, não só pelo meio da dança, por quem trabalha nesse business, né? Uhum. Mas assim, por todas as pessoas, ela é vista como uma celebridade, ela é vista como uma artista. Então, eu tive esse reconhecimento que foi além só desse nosso ciclo, sabe, de bailarinas e pessoas que trabalham nesse meio. Então, eu tive muito mais trabalhos, muitas mais oportunidades, muito mais propostas vieram. E com isso, teve um interesse também de um pessoal do Brasil interessado em divulgar minha história. Porque quando o pessoal brasileiro vem para cá, eles fazem essa referência, né? A gente tem uma brasileira que ela é bailarina, e a maioria do pessoal que vem para cá não me conhece que é brasileiro, né? Mas os egípcios, né? Por todo egípcio, por todo o Egito, eles me conhecem, então eles tentam fazer essa ligação quando vem algum brasileiro para cá e falar que eu sou brasileira e que, né, eu tenho esse reconhecimento aqui, né, na área da dança do ventre. Então, teve um interesse, né, por parte né, de divulgar e de conhecer mais a minha história e como eu consegui ter esse reconhecimento aqui, sendo brasileira, não sendo egípcia. Então, aí eu tive que contratar uma assessora de imprensa para poder me representar no Brasil e poder me ajudar com isso, porque, né, eu não tenho esse talento, essa capacidade né, de estar fazendo esses contatos. Então, ela tomou meio à frente disso tudo e de uma publicação foi surgindo outros veículos interessados em saber mais sobre a minha história, em saber mais sobre né, como que eu cheguei aqui, qual foram as minhas experiências e até chegar no Fantástico, né, até isso chegar no interesse da Rede Globo e até o programa se interessar pela minha história. Nossa, mas eu acho que você falou uma coisa que durante os podcasts eu vou pescando algumas coisas que me chamam a atenção e eu gosto de sempre pontuar. Você falou uma coisa que talvez para muitos, ela tá famosa porque ela apareceu no Fantástico, ela tá famosa porque eu acho assim, a gente pode até viralizar talvez com um vídeo que nem você viralizou, você talvez, não sei se eu não vou chamar de sorte, porque eu acho que se você não tivesse um trabalho bem estruturado, né, você não teria tido a capacidade de fazer um vídeo que as pessoas gostassem e que viralizasse, né? Se você dançasse qualquer coisa mal feita, ela não ia viralizar, né? E você não ia tomar essa proporção toda que você tomou. Então eu acho muito legal a gente frisar isso de que a gente precisa sempre ter um objetivo na qualidade, né? Você começou falando, eu sempre quis fazer o trabalho bem feito. E isso pra mim é o que vale, eu também. Eu tô no Brasil, eu estudo música árabe há mais de 20 anos e eu sempre quis fazer música árabe bem feita. Independente se eu tô no Brasil, né? Independente se eu estou fazendo uma cultura que não é do Brasil, eu quero fazer melhor. Tanto é que às vezes árabes me vêm tocar e falam, mas você não é árabe, você não tem nada de árabe, né? Justamente porque eu estudo como se eu fosse um árabe. Eu quero tocar tão bem quanto um árabe, né? E você começou a fazer aula de dança do ventre aqui no Brasil, né? E por que você escolheu o Egito? Ou você foi para outro lugar? Ou como foi esse processo de você sair do país, né? Você teve alguma preparação aqui? Fala, eu vou viver fora. Ou você simplesmente pegou suas malas e desembarcou no Egito e falou, vou tentar aqui, foi dançando e aconteceu. Como que foi isso? Foi um pouco de tudo. Então, eu já dançava, eu sempre trabalhei com dança, né? Antes de aprender a dançar dança do ventre, eu sempre fiz aulas de balé e jazz e todos os tipos de estilos de dança, porque minha mãe é bailarina. A minha família vem da arte, vem da dança. Então, isso eu cresci nesse meio, né? Então, eu danço desde os 7 anos de idade, mas balé e jazz. Tá. E aos 15, eu comecei a dança do ventre, porque minha mãe começou a aprender a dança do ventre,
E daí ela começou a me ensinar, né, a dança do ventre. Nessa época, com 15 anos, eu não tinha muito interesse na dança do ventre porque o meu foco era o balé e o jazz, que me exigia muita dedicação, né? Porque eu passava de manhã a parte na escola estudando e à tarde até à noite, o dia inteiro na escola de dança, estudando todos os estilos de dança. Mas só que minha mãe sempre insistiu muito, sabe? Ela sempre me incentivou muito. Ela sempre queria que eu aprendesse a dançar, que eu aprendesse a dançar a dança do ventre. Então, eu sempre tentei conciliar as outras danças com a dança do ventre. E, e chegou uma época que ela não queria mais dar aula. Então, ela falou, Lu, você vai ter que dar aula no meu lugar. E naquela época, a gente não tinha muitos profissionais, a gente não tinha muito acesso a nada. Eu falei, mãe, eu não estou preparada. Eu falei, eu não quero, eu não estou preparada. Eu só sei o básico. Ela falou, não, mas você consegue, você pode estudar, você... E ela sempre me incentivou, né? Eu falei assim, tá, então eu vou tentar. Então ela passou a turma que ela estava dando aula, né, de iniciante para mim. Mas eu senti uma responsabilidade muito grande. Mas foi uma coisa muito boa que a partir dessa responsabilidade que ela passou para mim, eu comecei a me dedicar e a estudar mais, porque eu queria passar o melhor para as alunas, né? Sim. Não só aquilo. Mas só que o acesso à dança do ventre, onde eu morava, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, era muito pouco. Então, eu comecei a estudar com outras professoras de outros lugares, a viajar e a poder fazer esses cursos de final de semana, né, esses cursos intensivos. Fiz com uma outra professora também na minha cidade, mas depois de um tempo eu já tive que tentar buscar conhecimento fora. Então, paralelo com o jazz e o balé, que eu também dava aula de jazz e balé, eu estudava a dança do ventre e dava aula de dança do ventre. Então, mas a dança do ventre não era o meu ganha-pão, Uhum. né? Começou a ser mais por prazer, por hobby, e porque eu me interessei bastante também, né? Depois que eu comecei a estudar e dedicar mais, eu queria saber mais e queria aprender mais. Então eu fui me dedicando mais, mas nunca foi o meu ganha-pão. Sempre meu ganha-pão era o jazz e o balé e dar aula, né? Dar aula com balé e jazz. Que legal. E depois de um tempo, eu fiquei num desses cursos que eu estava fazendo. Eu vi que tinha oportunidade de bailarinas trabalharem fora, em outros países árabes. E eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. Mas sempre achei que era uma coisa muito distante da minha realidade, que nunca eu ia conseguir fazer isso. Então era só uma coisa que passava aqui, mas não ficava, entende, na minha Sim. cabeça. Só tipo, ai, né? Que legal, que bacana, admirava, achava o máximo, mas achava que eu não ia ter essa oportunidade. E daí mas sempre tive essa vontade, né? Tipo, no coração sempre tive essa vontade, mas achava que isso não ia acontecer. Aí até que um tempo, depois de muito tempo, assim, estudando e dando aula, estudando, tentando, né, fazer os dois junto, aula de dança do ventre com jazz e balé, teve uma época que eu fiquei meio cansada, assim, de dançar mesmo, de dar aula, de ser professora. E eu resolvi tentar fazer, tipo, ser bailarina, né? Porque aqui no Brasil, a gente, antes de ser bailarina, a gente já é professora, né? A gente não tem muita oportunidade de ser bailarina, de poder experienciar a dança tanto como trabalho, né? Mais a gente aprende a dançar e daí a gente já está no mercado que para você se manter no mercado, você tem que estar fazendo evento, você tem que estar dando Sim. aula, você tem que estar, né, participando de competição, e não teve essa oportunidade da gente ser bailarina, de experienciar isso. Então, eu queria ter essa experiência antes de começar a ficar velha, porque a vida de bailarina é curta. Então... Você ainda tem muitos anos para ficar velha. Mas eu já tô aqui, já tô encarangada, já tô, né? Porque não. Aí eu recebi uma oportunidade. Eu estava me planejando, chegou uma época que eu já estava me planejando assim, poxa, eu quero ter essa experiência, então eu vou começar a guardar um dinheiro e vou me organizar para isso. Mas eu era
casada, tipo, tinha uma união estável no Brasil. Então, a minha prioridade era sempre o meu relacionamento e não o meu trabalho e ter esse sonho que eu achava meio impossível de ter essa experiência fora do Brasil, né, como bailarina. Mas até que um certo dia, tipo, o meu relacionamento não deu mais certo. E no outro dia foi uma coisa muito incrível. No outro dia, uma amiga minha que estava trabalhando no Egito, ela pegou e mandou uma mensagem para mim dizendo que na companhia que ela estava trabalhando estavam precisando de bailarina e é, se eu queria trabalhar lá como, né, como bailarina. Aí eu falei, eu aceitei, tipo assim, eu falei, sim, eu vou, eu quero. Já tô indo, já tô indo. Eu quero, já tô indo. Mas, na verdade, para mim, é, tipo assim, eu tinha essa coisa em mente, mas não tava tão concreto ainda, sabe? Quando Aham. você não consegue ver o negócio ainda na sua frente, como você não enxerga a oportunidade, nada, tava muito, muito distante. E quando isso aconteceu, tipo, eu falei assim, não, eu vou. Mas só que as condições de trabalho financeiramente não eram as mesmas que eu tinha no Brasil. Eu ia ganhar, tipo, 4 vezes menos e tipo, né, ia trabalhar talvez ia trabalhar em grupo com o jazz e o balé e talvez com a dança do ventre. Né? Nossa, E não era especificamente a dança do ventre, entende? Tinha todo esse combo junto. mas aí você viu essa oportunidade de chegar mais perto de onde você queria, né? Porque, Sim, não é a oportunidade ideal, mas vamos ver o que que dá. sim, sim. Eu, Na verdade, eu aceitei mais por questões de experiência, aham, porque assim, poxa, eu tava saindo e eu tava numa fase pessoal que eu queria sair do Brasil por questões de eu queria mudança, entende? Tipo sim, assim, eu via que eu não tinha mais para onde expandir, tanto como professora, tipo no que eu estava fazendo, né, como bailarina e também em questão do meu relacionamento. Então eu estava numa fase bem crítica pessoal e eu precisava de uma mudança, tipo, eu queria sair fora. Eu não sei se era uma fuga também, com aham. certeza, mas eu precisava dessa mudança. Então eu aceitei, né, essa oportunidade. E isso foi 17. 2017, fazem 5 anos. 5 anos que você já mora Sim, aí. Nunca mais sim, voltou assim só pra visitar e trabalhar, mas pra morar sim. nunca mais voltou pro Brasil. Não, não, eu sempre volto, todo ano eu vou para o Brasil, às vezes uma, às vezes 2 vezes, só A para visitar. férias. E como que é a relação da dança aí no Egito, Lourdiana? Você chegou, você já se adaptou? A sua dança do ventre aqui foi suficiente? Você viu diferença? Tem diferença? Né? Porque a gente vê muita, muita dúvida que assim, a dança egípcia é assim, a dança libanesa é assim, a dança assada é assim, mas na realidade eu queria te perguntar porque você está experienciando isso aí, né? Você está vivendo tudo isso. Sim, Como que foi essa sua transição não sei se teve uma transição de estilo, se você mudou a sua dança, como foi isso? sim. Ó, não, para começar, eu cheguei muito despreparada aqui, né? Aham, Eu acho que todo mundo que chega aqui chega muito despreparado, porque você está lidando com outra cultura, com sim. outros hábitos, é outra religião, é tudo diferente. Então, eu tive eu demorei muito tempo assim para me adaptar aqui, porque eu queria entender, sabe, primeiramente a cultura, queria entender, por mais que é, a gente lê no Brasil teoricamente, e a gente sabe teoricamente tudo, vivenciar isso é totalmente Com diferente. Você certeza. está sentindo na pele, entende? Você está vendo, então é muito mais intenso. E também você entender a criação deles, como eles foram criados, a base toda, né, da estrutura de cultural, é muito importante você
compreender tudo isso para você se adequar e se adequar ao mercado daqui, né? O que eles esperam, o que eles acham que é uma belly dance, né? O que eles acham que é uma bailarina, o que eles acham que tem que ter, o que não tem. Então, tem que se adaptar, porque no Brasil a gente também dança mais como um hobby. São poucas bailarinas que realmente têm a oportunidade de trabalhar com isso, né? Como bailarina. Sim. Então, você tem que se adequar a um mercado que é profissional e tem exigências, né? Tem uma exigência, é como qualquer outro emprego. E isso que às vezes não entra na cabeça de muitas bailarinas. Elas acham que só pelo fato delas saberem dançar é o suficiente. Não é. Não é suficiente só saber dançar só a técnica. Você tem muita coisa envolvida. Você tem que estudar. Eu tive que estudar muito. E eu apanhei muito, porque eu percebi que quando eu cheguei aqui, a minha dança não agradava a eles, né? Tanto que a companhia que eu comecei a trabalhar, eles não queriam que eu dançasse como belly dance, como dança do ventre. Eles queriam me colocar em grupo de jazz, né, com os outros shows de grupo, com o grupo, em vez de eu dançar sozinha, porque a minha dança não estava adaptada, né, não tinha o gosto deles, né, tava da mesma forma que eu dançava aqui no Brasil, que era algo mais performático, né, do que realmente o feeling, sabe, a conexão. Então foi essa batalha aí que eu tive. Isso que você falou agora por último faz toda uma diferença, né? O fato da gente sentir a cultura, né? Sentir o que é necessário. Eu acho que uma das coisas que me ajudou a hoje trabalhar com as bandas árabes aqui do Brasil e tocar talvez tão bem quanto um árabe, foi viver junto com os árabes, né? Porque desde criança também, quando eu comecei a tocar, eu frequentava a casa, eu almoçava junto, eu jantava junto, eu dormia na casa, eu vivia junto com as famílias, com as culturas, então eu acho que isso me ajudou muito, né? A gente às vezes fica muito bitolado aqui no Brasil, eu quero saber a maior quantidade de passos e movimentos e daí eu até brinco com minhas alunas, duplo twist escarpado, né? Que são os movimentos mais difíceis, né? Sim. Eu nem sei se é um movimento difícil, mas enfim. Aí, quando chega na hora de uma apresentação, a gente esquece do principal, que é o quê? Se conectar com o que a gente está dançando, né? E quando a gente vai dançar para um brasileiro, a gente pode ser performático, a gente pode ser interpretativo, eu posso dizer assim, não sei se tá certo. Mas quando a gente vai dançar para um árabe, a gente precisa fazer ele se sentir em casa, né? Porque se você for dançar que nem um brasileiro, ele vai falar, pô, mas por que ela tá aqui no Egito dançando que nem uma brasileira? Né? Você precisa dançar que nem uma árabe, né? Porque é isso que eles querem ver. E você sentiu muito preconceito, Lourdiana, quando você começou? Você ainda sente algum tipo de preconceito? Ou eles fazem algum tipo de distinção por você não ser árabe e tá dançando? Ou é melhor não ser árabe e estar dançando dança do ventre? Como que é essa sua visão aí? Então, tem preconceito, tem bastante. Eu acho que assim, só pelo o fato de você ser mulher num país árabe, já tem a cultura, né, árabe, ela é muito conservadora. Então, tipo, para nós mulheres que expomos o nosso corpo e usamos de movimentos sinuosos que, querendo ou não, eles são bem femininos e sensuais, isso já vai Sim. um pouco de contra a religião deles, né? Então, muitos consideram pecado e outros consideram como arte. Então, é bem dividido, assim, sabe? O que o pessoal vê da bailarina, como eles veem a bailarina. E, então, até que você mostre que você não está no mesmo saco que as outras que estão fazendo isso, né? Às vezes por dinheiro, ou às vezes
né, com outros objetivos, e sim que foi uma escolha sua e que você estudou para isso, que você está ali porque você ama, eles vão te tratar como qualquer outra, né? Com preconceito, com um certo desrespeito, assim. Mas aí é onde depende da sua postura, de como você se comporta dentro do palco e como você se comporta fora dele. Entendi. Mas é muito curioso isso, porque, por exemplo, a gente aqui do Brasil, nós mesmos, aqui, a nossa cultura, por ser uma cultura já mais aberta do que, por exemplo, a cultura dos muçulmanos, a gente tem o samba, por exemplo, que são vestimentas super abertas, né? É uma dança relativamente sensual, talvez não tão sensual quanto a dança do ventre, mas... E nós mesmos, quando a gente pensa... quando a gente não tá dentro da cultura árabe, a gente pensa sobre dança do ventre, a gente já pensa com um pouco de preconceito, né? Eu tenho familiares que não de uma forma mais sexualizada. Exatamente, né? Tanto é que às vezes familiares meus, hoje em dia não tanto, mas quando eu comecei a tocar, ou amigos meus, fazem comentários, né? Tipo, você tá na dança, tudo bem, que legal, que trabalho bom o seu, hein? Tá trabalhando com mulher. Sim. Tipo, já pensando de uma forma mais sexualizada, né? Eu nunca levei pra esse lado porque eu sempre respeitei muito a dança. Mas é legal a gente ver como que isso acontece lá e que a gente precisa ter uma postura, né? A gente precisa ter, da mesma forma que eu sempre defendi o meu trabalho com muito respeito, né? As bailarinas, elas precisam entender que isso vai acontecer em qualquer parte do mundo que a gente tiver, infelizmente, mas você se posicionando, você consegue trabalhar com isso numa boa, né? E também, assim, quando eu vim pra cá, eu não... A gente né, entende, tipo, eu entendia que tinha esse preconceito antes de vir pra cá, mas, assim, você viver isso é muito mais intenso e, às vezes, é um pouco revoltante, porque, poxa, você admira a arte, você estudou, né? Você tá ali porque você realmente ama aquilo que você tá fazendo, pô, e você tá do outro lado do mundo, tipo, sozinha, então, tipo, né, tipo, é um pouquinho, bem triste, assim, né? Tipo, você lidar com esses tipos de situações. Mas eu tentei também compreender o lado deles, o porquê que eles pensam isso, né? Por quê? Então, eu conseguindo me colocar no lugar deles, eu não consegui mais me identificar com o que eles falavam ou com esse preconceito que eles tinham sobre mim, sobre a minha dança, porque não era uma coisa pessoal, né? É uma coisa geral e que eu não ia mudar essa opinião deles ou de todos. O que eu podia fazer era em relação à minha postura, mudar eles em relação a mim, a minha pessoa, né? Nossa. Então, eu tentava entender, tipo, e nessa busca por entender, eu tive bastante informação, né, de árabes dizendo que as bailarinas egípcias que dançam dança do ventre, a maioria faz isso por dinheiro. Elas não fazem porque elas gostam ou porque elas querem fazer isso. É porque elas não têm opção, porque elas não têm dinheiro e não têm opção de fazer outra coisa. Então, digamos que a única opção que elas têm e mais fácil de ganhar dinheiro é dançando. Entendi. Então, por isso que eles têm esse preconceito, né? Tem esse preconceito. E claro que a dança, não vou generalizar, mas muitas vezes a dança dessas né, bailarinas egípcias, elas usam só como um intermédio para fazer o extra, entende? Entendi. Fazer outra coisa, entendeu? Entendi. Mas isso eu acho que infelizmente acontece, inclusive em outras partes do mundo, né? A gente tem que saber lidar e saber se eu acho que o posicionamento a gente começou falando sobre a sua carreira aí. Você falou que muitas bailarinas
não reconhecem a dança como um trabalho comum, né? E é isso mesmo, eu acho que a partir do momento que a gente tem muito claro que isso é o nosso trabalho, que a gente tem obrigações, deveres, né, metas a seguir, porque no final do mês você precisa pagar suas contas com o seu trabalho. Se você não cumprir muitas metas anteriores, né, você não vai conseguir pagar as contas com o seu trabalho e evoluir o seu trabalho e assim por diante. Sim. Então a gente tem posicionamentos também e a gente tem adversidades, assim como toda empresa, né? Eu falo nós porque eu também trabalho com a arte aqui, eu trabalho só com a música hoje, principalmente só com a música. Eu trato isso como meu negócio, né? Eu respeito, eu faço tudo, eu venho aqui no meu estúdio, eu gravo com. Não é uma brincadeira, né? Tipo, hoje eu vou lá tocar. Amanhã eu não tô afim, eu não vou tocar. Eu garanto que tem muito show que você vai fazer que você tá cansada, que você, né? Que você preferia estar na sua casa aí dormindo, mas não. Sim. É verdade, né? É trabalho. É trabalho, É uma exatamente. responsabilidade. Você tá, né? Você tem que, tipo assim, eu não tô fazendo isso obrigada. Então, a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade, eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que corresponder e também entregar o que eles querem de mim, porque não é eu querer fazer somente o que eu quero, o que eu acho que é certo. Eu tenho que tem que ter essa troca, né? Exatamente. E como que é a sua preparação, Lourdiana? Hoje eu sei que a gente conversou um pouquinho antes, eu sei que você viaja muito, faz muitos shows, Sim. mas tem alguma preparação de show? Você estuda? Você tem alguma rotina de estudos? Como que é isso hoje no seu trabalho? Então, os estudos, eles sempre estão presentes, eu acho que de diferentes formas, né? Pelo menos para mim. Quando eu cheguei no Egito, eu tive que me adaptar muito, tive que estudar muito. Então, eu sempre pedi ajuda para o pessoal que estava ao meu redor, que eram egípcios, né? E eles sempre me falavam, sempre me ajudavam com músicas, com traduções, com vestimentas, com tudo que envolvia o show, porque assim, eu sou muito tipo assim, o meu trabalho e esse personagem de bailarina é uma coisa, mas a minha vida, tipo, é meio ao contrário, assim, sabe? Tipo, eu não gosto muito dessa coisa muito, tipo, show, né? Eu sou muito mais simples. Então, eu tive que saber me maquiar bem, fazer maquiagens, usar brinco e usar coisa. Ultimamente, eu não uso, não costumo usar isso, né? Uhum. Então, eu tive que me adaptar a ser uma bailarina perante o que eles achavam que era, né? E atualmente, hoje é mais fácil fazer isso, né? Fazer essa caracterização, digamos, né? Esse personagem, né? Tipo, tanto da vestimenta, né? De maquiagem e acessórios. E eu sempre também estudei muito observando. Eu observava muito, 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 muitas egípcias e observo até agora. Quando tem, às vezes, eu fico prestando muita atenção também no que é tendência no mercado atual, porque é o que eles pedem, entende? Nos lugares, às vezes, para dançar. Então, eu tento conhecer as músicas que tá mais conhecidas aqui, vejo se é dançável, procuro estudar a música, né? Saber os significados. Para isso, eu faço aula de árabe. E dentro disso, eu tento me estudar, mas não coreografando ou não estudando passos, mas sim os gestos, o que vai me conectar com o meu público. Entendi. Né? Porque tem vários momentos na música que você pode fazer essa troca de energia e saber que momento você pode fazer isso, porque tem músicas que tem, né, partes especiais que você pode estar usando isso. Então, eu consigo ter essa troca. Para mim é muito mais importante do que fazer 300 milhões de passos. A minha dança, se você observar, ela é muito simples.
ela é muito básica. Mas você sabe que... Porque... Você sabe, desculpa te cortar, eu vi o vídeo que viralizou, né? Que você comentou, que Uhum. foi o vídeo é um salão de beleza ali, né? Eu acho. Sim, É um sim. salão que você frequenta. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O quanto você estava se divertindo, mas ao mesmo tempo você estava divertindo quem estava ali, né? Você, tipo, Sim. você se conectou realmente ali. Não foi uma coisa que eu vou, já que eu tá filmando, já que me pediram pra dançar, eu vou mostrar que eu sei fazer aquelas danças hiper Uhum. blaster difíceis. Quando na verdade é isso que eu defendo aqui também. Tanto na música quanto na dança, a gente não precisa mostrar que a gente sabe. A gente precisa Uhum. fazer o outro sentir a mesma coisa que a gente tá sentindo. Às vezes Sim. a gente vai mostrar que a gente sabe muito e a gente não mostra nada, porque aquilo lá só a gente entendeu, né? E eu acho Não tem uma conexão, não tem uma exatamente. ligação. E eu acho que Então, talvez tenha conectado o seu vídeo, né? Tenha viralizado por conta disso, porque foi uma coisa muito natural, né? Muito, espontânea. Então, para mim, o mais importante, assim, na dança, isso eu vim percebendo aos poucos, né? Não foi uma coisa que eu cheguei aqui e percebi sim. isso. Eu fui percebendo aos poucos, conforme eu fui trabalhando, é, que essa conexão com o público é muito importante. E eu percebi que no Brasil eu não tinha essa conexão com o público. Era zero, era só eu sozinha olhando para o além, dançando no palco. Eu falei, nossa, que isso, né? Tipo, não, eu pensando assim, não faz sentido mais, sabe? E se hoje eu for dançar assim, eu não consigo mais dançar. Eu tenho que olhar no olho da pessoa, eu tenho que me comunicar com ela, porque é uma troca de energia. Então, eu não, eu enfatizo e valorizo muito essa troca. Eu acho que a técnica, depois de um tempo, você já tem ela natural e orgânica no seu corpo. Isso vai variar e você vai ler conforme a música que você vai trabalhar. Então, eu preciso entender muito bem a música, o significado. Eu preciso saber o que tem sentido para eles naquele momento, para poder enfatizar aquilo e nos outros momentos eu poder mostrar a técnica. Mas também é uma coisa muito mais, tipo assim, sem correria, sabe? Uma coisa muito mais gostosa, uma coisa muito mais sentida do que realmente mostrar serviço. Nossa, é engraçado e ao mesmo tempo natural pra mim, porque eu levo a música, né, com muita propriedade na minha vida. Então, eu faço porque é meu trabalho. E às vezes a gente modela profissionais e eu tô adorando o meu podcast, porque eu tô aprendendo muito, né? Porque eu tô conversando com profissionais que têm uma carreira já bem estruturada, e não é por sorte, né? Que nem eu comecei falando. Não é por sorte que você tá aí, que você tem talvez 2 milhões e poucos seguidores no Instagram, que você saiu no Fantástico, que você trabalha todos os dias em um monte de país. Isso tudo se dá a sua dedicação, né? Se dá ao seu comprometimento e a forma como você enxerga. Se a gente conecta, eu acho que é muito mais importante a gente conectar a nossa verdade. Eu falo para minhas alunas, você pode saber 2 passos, mas se você souber interpretar, sentir e mostrar aqueles 2 passos da forma como a música Uhum. pede, da forma como o público quer ver, é melhor do que você encher de linguiça ali a música só para você mostrar, Sim, né? Ludiana, sim. eu não sei exatamente qual o estilo que hoje predomina no Egito, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu estudo aqui do Brasil, tá muito em alta os shaabis, né? Que são as danças mais Uhum. populares. E eu vejo os seus vídeos dançando em casamentos e festas. E basicamente é shaab que acontece nessas festas, né? Ou não? Como que tá Sim. isso aí hoje? Então, o mercado mudou muito, né, de uns tempos para cá. E assim, com
o Shab faz parte agora desse, né, desse, como que eu posso falar? Ele chegou, né, assim, muito nos ambientes, né, que a gente trabalha, tipo nos clubes, em casamento e festa. Antes essas músicas eram mais pro povão, né? Tipo, ficava mais no não é que nem o nosso funk que estava mais na Sim, periferia. E teve um espaço, foi criando um espaço para ele. Então esses tipos de músicas ele tá em todo lugar. E como a maioria das pessoas que frequentam os clubes e se casam, estão em festa, são pessoas novas, eles se identificam com esse tipo de música. Então, aqui é uma exigência mesmo, a gente está dançando esses tipos de música. Se você não coloca no seu repertório, o DJ vai colocar no seu repertório esse estilo de música. Então, você, anyway, de qualquer forma, você vai ter que aprender a dançar esse estilo. E assim, o que a bailarina leva para o palco não é a raiz, né? Não, desculpa, é só imagina, que imagina. não é a raiz realmente da dança, porque o que o Chab, o Maracanã, ele vai ser dançado pelo pessoal que está ali na rua, né, que faz parte dessa cultura, que faz parte desse movimento ali. A bailarina vai levar para o palco uma coisa adaptada, que isso vai variar de acordo com a bailarina, né? O que Então, você falou sobre o Maracanã, eu não sei bem a diferença Chab, Maracanã, qual que é essa? É diferente? São estilos diferentes, é isso? Então, o Chab, ele, ele é mais antigo, né? Ele vem de uma época bem mais antiga, onde ele foi crescendo, né? E foi modificando com o passar dos anos. E ele começou, o início dele era bem parecido, a instrumentação dele muito parecido com um ballad, né, com uma Ah, coisa mais raiz, entendi. né? O Maracanã você consegue entender na hora que é Maracanã porque é eletrônico, Ah, é mais moderno, então. né? É DJ, é só o, né? Entendi. Não tem. Sabe uma coisa que eu achei Então curioso? o Chab tem essa raiz, né? Claro Aham. que hoje em dia não tem mais essa instrumentação toda que tinha antigamente. Mas só para poder caracterizar bem, diferenciar bem, o Maracanã, ele é muito mais parecido com hip hop, Entendi. é, entende? Tipo, mais nessa pegada de rima, sabe? Sabe, E sabe, eletrônica. sabe uma coisa que eu achei curioso, assim? Achei até comentei com algum amigo meu, não lembro. Você veio agora pro mercado persa, né? Sim. No último mercado de 2022. E 22. E eu tava tocando na banda que você dançou, né? Com o Eu Tony. vi, eu te conheci ali só no palco na Só no hora. palco na hora, né? Depois, na loucura do mercado, a gente nem se encontrou Sim, novamente, né? sim. É, e eu vendo seus vídeos e vendo a sua entrega nos Shahabs, nos Maraganás, né? Eu achava, não sei porquê, na minha cabeça eu achava que você ia dançar algo desse estilo lá, né? E aí você dança Sim, Betonis Beak, acho que foi Betonis Beak que você dançou, se eu não me engano. sim, sim. E dançou super bem, né? Mostrou pra que veio pro Brasil. E como que é essa relação pra você, assim? Até pra quem tá assistindo a gente, porque é muito. Uhum. Eu já ouvi falar, até pra te explicar a minha pergunta, eu já ouvi falar, algumas conhecidas minhas falaram assim: ah, porque dançar chave é mais fácil do que dançar uma música clássica, é mais fácil do que dançar uma rotina. Como que é essa facilidade de estilos? Uhum. Tem coisa que é mais fácil ou não? Ou tem coisas, ou são coisas diferentes? Como que você interpreta isso? Então, para começar, o Maharaganat e o Shab não é dança do ventre, né? Entendi. Então o que a gente faz aqui no Egito, a gente usa a nossa técnica e a nossa experiência como bailarina e alguns passos do Shab, alguns gestuais, a interpretação da música e, né, e a música de Shab para poder, né, tipo,
fazer essa expressão, né? Para poder conseguir fazer essa, essa apresentação. E para mim, particularmente, o Shaabe é muito mais difícil, porque não é uma coisa orgânica para gente, entende? Não é uma coisa natural, não está no meu corpo. Então, você tem que ter uns trejeitos, você tem que ter um estilo, você tem que ter uma soltura. Não é uma coisa que você tem que ficar com postura. É claro que na hora do palco, a gente não desconstrói totalmente, né, a nossa postura para poder fazer interpretar a música de Shaabe ou de Maracanã. A gente faz um mix. Mas se realmente tiver que fazer, para mim eu acho muito mais difícil. Porque é trejeito, tem que estar natural e orgânico. E não é uma coisa que é natural e orgânica para mim, porque eu não cresci aqui. Então, para mim é muito mais difícil do que executar a técnica. Que a gente aprende, treina né, e com o tempo vai ficando mais orgânico. Entendi. Mas eu sempre tive essa curiosidade, na verdade, porque a gente pensa, dança popular é moleza, né? Mas não, nem sempre é moleza. Não. E eu particularmente, eu acho um ritmo, eu não tenho tanto conhecimento, não estudo tanto, né? Sobre Shaabe, Maracanã. É Maracanã que fala? É Maracanã, né? Maracanã. Maracanã. Essas pronúncias. Eu também não sei falar, mas tá tudo certo, a gente se entende. E eu não estudo muito a fundo, mas eu acho um ritmo bem contagiante, assim, né? A gente... Sim, eu amo. E eu sempre eu gosto, é uma coisa que, tipo assim, eu não consigo me controlar se eu escuto. E eu acho que isso é esse é o ponto dessa espontaneidade, dessa alegria, onde os egípcios se identificam. Porque eles, independente, às vezes, da letra da música, ou do Maharagana ou do Shaabe, eles gostam de estar festejando, assim, né, nesses tipos de música. Mesmo que seja sofrência, eles estão lá, estão pulando, estão se divertindo, estão sendo espontâneo. E eu acho que esse é o ponto, é de ser espontâneo e de se soltar, sabe? De se entregar mesmo para aquilo, de você tá sentindo aquilo. Porque a técnica, às vezes a gente a gente não consegue fazer essa conexão, sabe? Com o sentimento, se você tá muito só na técnica. E ali não tem técnica, entende? Tipo, não tem... Existe passos próprios, ou isso é uma coisa que vai sendo criado conforme você vai sentindo as coisas? Então, tem uns passos que eles fazem, e tem muitas coisas bem parecidas com hip hop, sabe? Que eu acho que o Maharagana tem muita influência, né, do hip hop, e também muitas coisas de acordo com a música, são gestuais, né, e expressões que eles usam, que é daqui. Eles usam muitas gírias, né, nas letras de música, que é deles aqui. Então, a gestual vai ser só entendidas por ele. Não adianta eu fazer uma gestual deles aqui no Brasil, não vai ser entendida, né? Então, tem algumas coisas específicas que é da cultura e é né, da forma dele de se expressar e se comunicar. Eu gravei um podcast com um professor que tem aqui no Brasil de árabe, o Amar, não sei se você conhece. Sim, claro que conheço. Eu gravei, e aí ele explicou que, por exemplo, nos Shaabes tem um gestual que muita gente, que é mais ou menos assim, e ele falou, muita gente acha que tá fazendo alusão à bebida, né? Quando na verdade tá fazendo alusão a um canivete, né? Que eles não podem usar arma pra dançar, então eu acho que esse tipo de coisa que talvez quando a gente interpreta num palco, ou quando a gente aprende numa aula de dança, a gente não para pra pensar, né? Por que eu faço isso? Né? Aí você simplesmente aprende que é isso. Aí você vai botar isso em qualquer lugar dentro da música, e aí às vezes não funciona, né? Então... Não. Então, eu até falei no meu workshop no Mercado Persa, eu falei, gente, toma cuidado com qualquer tipo de movimentação que vocês forem fazer, porque não vai caber, né? Eu expliquei para elas esse, né, que simboliza realmente um canivete, e eles fazem alguns gestos
tanto de ataque como de defesa, né? Então, isso é usado na dança, mas não é em qualquer música, não é em qualquer lugar. E muitas bailarinas, eu vejo que elas usam isso em qualquer música. E não faz, não conecta ali. Então, eu sempre, por favor, presta atenção na música, né? Vê se isso cabe ou não, traduz, e, né, para não estar enfiando esse gesto em qualquer É, momento, né? não é só um movimento, né? É um movimento que significa alguma coisa. Eu acho que isso é legal da gente sempre frisar. Eu, É, Ludiana, eu li em algum lugar que você foi eleita a melhor bailarina do Egito. Teve isso? Você foi eleita ou foi alguém que escreveu isso? Como que. não, teve não sei se, acho que no Brasil eles não sabem, é Arab World, é um, é um site não, é uma mídia, tipo, é uma TV, sabe, de Ah, árabe, e que todo ano eles fazem, tipo, fazem eles não sei nem que como é que legal. fala. Tipo Eles concurso, elegem né? o melhor, eles elegem assim, de acordo com a votação do público, Ah, que legal. quem é o melhor ator, quem é o melhor cantor, quem é o melhor não sei o quê, quem é o Ah, melhor não sei o quê. Todo ano tem essas votações. e E você. daí eu ganhei, foi ano passado, acho, Nossa, que teve parabéns. essa eleição. Parabéns, ó. Que Obrigada. orgulho pro nosso. Eu sempre falo orgulho, parece que às vezes eu tô puxando o saco, mas na verdade eu acho que pelo fato de eu ser brasileiro, né, e trabalhar com a cultura árabe, eu gosto muito quando eu vejo que outros brasileiros estão levando a cultura árabe tão bonita assim, sabe? E Sim. como que é a sua relação aí no Egito com outras bailarinas assim? Vocês fazem show junto? Cada uma faz show, tem o seu próprio show? Como que funciona? Porque eu, por exemplo, eu tenho Sim, contato, faz tempo que eu não converso, mas eu conheço há muitos anos a Soraya, né? Que sim. mora aí, já veio a Aranda pra cá pra trabalhar com a gente. Como que é essa relação entre as bailarinas aí? É que nem aqui no Brasil, que todo mundo faz eventos juntos, ou não? Cada uma tem o seu próprio trabalho. Então, eu conheço, né, algumas bailarinas aqui, mas eu não tenho muito contato, assim, com, Uhum. com todas. Eu acho que a gente se aproxima mais de acordo com a nacionalidade, né? Tipo Aham. assim, tem bailarinas brasileiras, né, que são minhas amigas, que moram aqui, então a gente se aproxima mais, assim. Mas o trabalho é mais solo mesmo aqui, né? Aqui a gente trabalha mais solo, sozinho, Ah, os entendi. shows, né? Os shows acontecem, então não tem muitas oportunidades de estar fazendo algumas coisas juntas, assim. O trabalho é mais sozinho. Mas Você, eu sempre tento ver o show da Soraya ou tá prestigiando o show né, das bailarinas que eu admiro aqui. você trabalha com banda ao vivo ou você tem uma banda sua ou não? Sim, eu tenho a minha banda, depende, assim, sabe, do contratante, às vezes, se eu Ah, trabalho ou não com a minha banda. E também pela exigência do sindicato aqui, dos músicos aqui. Porque para a gente trabalhar aqui, a gente tem que ter toda uma documentação, tem todo um regulamento, que você tem que estar com visto, você tem que ter contrato de trabalho, você tem que ter autorização para dançar, tem que ter a carteirinha de bailarina e de músicos, e tem que ter um monte de coisa, e pagar o imposto também. Isso tudo para você estar legalizada a dançar. Então, eles podem estar fazendo exigências. Tipo, ano passado, eles fizeram exigência que toda bailarina, todo show tem que ter banda, hum, né? Então, eu tive que sair correndo atrás da minha banda. Tipo assim, eu tenho uma banda hoje atual de 12 músicos, mas a quantidade de músicos pode variar de acordo com o evento, né? Mas nem sempre eu estou dançando com a banda, porque às entendi. vezes o contratante não quer. Mas às Entendi. vezes o sindicato exige, daí às vezes a banda é paga e fica lá só fazendo figuração,
ou só foi, ou só não foi. Entendi. Para poder atingir, né? Tipo. Que interessante isso, porque eu mesmo não sabia que funcionava tão certinho assim, né? Porque a gente acha que, não, a gente quer dançar no Egito, então vamos pegar nossas coisas, vamos pra lá, bater num restaurante e pá, dançamos, sabe? Porque o que acontece, por exemplo, muita gente que vai daqui até faz show, né? Se apresenta, vamos fazer assim, nos barcos, né? Nas coisas, mas são mais, eu acho que é mais uma coisa turística, né? Do que um trabalho em si, né? Eu acho que... Mas você diz assim, as bailarinas que vêm para fazer curso e estudar aqui, tipo nessas épocas de festivais e tudo, e acabam dançando. Isso aí não tem problema. Isso aí, porque muitas não recebem para isso. Entendi. Né? Elas que querem ter essa oportunidade, essa experiência de dançar aqui. Entendi. Então, às vezes, não é encarado como um trabalho, porque elas estão fazendo uma experiência, tipo um combo junto, né? Participando de festival, competição, fazendo workshop e tendo a oportunidade de ter essa experiência como bailarina. Aí eu acho que não há necessidade de ter essa documentação toda. Mas você sabe que faz muita diferença. Eu fui pro Egito, acho que em 2018. Eu não lembro exatamente, 2017, 2018, que eu fui estudar na Turquia, aproveitei e fiquei 20 dias no Egito também, ouvindo música, estudando e tal. E faz muita diferença você ver um show de uma banda. Os músicos, eles podem tocar piores do que os músicos daqui, por exemplo. Mas é diferente você ver a forma como... Eu sou muito que nem você, eu observo muito, né? Então, é diferente você observar uma bailarina que tem a experiência de dançar fora, por exemplo, ou uma bailarina que às vezes dança até melhor, só que não tem a experiência de dançar fora, né? Porque tem a relação do sentir. Nossa, mas eu não sabia que era tão certinho essa questão do trabalhar com os músicos. E tem a gente acha que por ser arte, né, que é meio... Aqui no Brasil talvez não funcione muito bem isso, né? Porque a gente sempre tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas, nossa, que interessante saber. É que muita gente não sabe também, muitas bailarinas não sabem de todos esses, essa regulamentação, assim, né, para trabalhar aqui. E também tem uma diferenciação de quem é bailarina egípcia e bailarina que vem de fora, né, que é estrangeira. Então, a bailarina que é estrangeira e que está trabalhando aqui, os documentos é mais caros, tem mais exigência. E para quem é egípcia, não tem tanto. Entendi. Ó, Ludiana, eu acho que nessa nossa... Bom, tá dando quase 1 hora de bate-papo aqui. Eu acho que deu pra eu ver por que você tá onde você tá, assim, sabe? Eu gosto muito de modelar, que nem eu disse, modelar os profissionais, porque eu trago isso pra minha arte, né? Eu nunca tive pretensão de ser profissional, até o momento que alguém virou pra mim e falou: mas quanto você cobra pra tocar na minha festa? Aí eu comecei a ver aquilo como um trabalho, só que eu era muito moleque, né, na época, eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade, e aí eu comecei a tocar com uma banda árabe aqui, toca com uma banda árabe ali, então pra mim era diversão, só que a partir do momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, que eu me formei, larguei o trabalho da faculdade e falei, vou trabalhar só com música, precisou ser um trabalho. E eu acho que é da mesma forma que você interpreta a sua dança aí. E parabéns, eu queria eu já te parabenizei fora das câmeras, né? Eu queria te parabenizar aqui na gravação do nosso podcast também. Que você tenha cada vez mais sucesso aí na sua caminhada, continue evoluindo cada vez mais. Mas volta aqui pro Brasil também, tá? Pra dançar um pouco com a gente aqui. Sim, eu sempre vou. Se sempre tiver oportunidade, eu vou estar indo pro Brasil. Eu agradeço, né? Você gosta de solo de derbaque? Não? É um estilo que você gosta? Eu gosto bastante. E é uma coisa que aqui eles amam também. Nossa, eles tocou um derbaque, eles já estão sacudindo. Aqui eles amam. Em breve, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de tocar pra você. Ai, vamos.
eu aceito. Ô, Ludiana, fala um pouquinho, antes da gente terminar, fala um pouquinho para quem tá assistindo. Eu não sei se... Eu vi que você grava uns vídeos de aula, né? Você tem o Dance with Ludiana, né? É um Instagram. Fala um pouquinho como funciona seu trabalho, até para quem... Se alguém quiser te contratar, como que funciona para entrar em contato, como funciona se você dá aula, se você não dá aula. Agora eu chamo o finalzinho do jabá dos convidados, né? Então, fala um pouquinho do seu trabalho aí, como é que faz. Depois eu vou colocar as informações que você me manda, vou colocar escrito aqui na tela para não ter nenhuma confusãozinha aí com o pessoal. Fala um pouquinho. Sim. Então, atualmente eu estou trabalhando mais com shows, né? Tanto no Egito como fora dele, e mais casamento, festa de aniversário e festas temáticas. No Brasil, né, a última vez que eu trabalhei, o que mais o pessoal entra em contato comigo é para dar curso, né, workshop, e também apresentar. Então, eu faço esses dois tipos de, né, diferente da aula e apresentar e participar de festivais de mostra, né, de dança do ventre, e trabalhar como, né, bailarina em shows e casamentos aqui no Egito, nos países árabes e fora dele. As aulas, né, de online, eu ainda não consigo me dedicar, porque é muita coisa. Sim. Imagino. Exige um tempo e uma dedicação, e eu não quero fazer uma coisa meia boca ou pela metade, ou só por fazer, né? Eu tenho um outro Instagram, né, Dance with Ludiana, que era para disponibilizar coisas referentes à aula, a passos, à música. Eu não consigo alimentar ele no momento, porque aqui no Egito é a temporada, é o verão. Então, é a época que a gente mais trabalha, que as bailarinas mais trabalham. Tem época de casamento. Então, ou eu faço show, ou eu me dedico às aulas. Entendi. Mas, em breve, vou conseguir tentar alimentar mais esse canal, né, de online como uma ferramenta, né, para quem quer aprender ou quem quer saber mais sobre a dança do ventre, tá podendo aproveitar nessas aulas. E para entrar em contato com você pelo seu Instagram mesmo, Ludiana Belly Dancer. Tem o meu Instagram, mas o melhor mesmo é pelo e-mail que tá na bio do meu Instagram. Ah, tá. Tá bom. Eu vou escrever porque aqui na às tela vezes também. porque às vezes não consigo, tipo, às vezes a gente não dá conta de ler todas as mensagens e tá, Entendi. né, e tá respondendo. Então é mais fácil pelo e-mail, que daí a gente sempre tá mais focado na questão de parceria e colaborações, trabalho, e-mail. Ah, tá bom. Tá bom, eu vou escrever aqui na tela pro pessoal, Sim. Pro pessoal ter, aí eu vou pegar o seu e-mail direitinho, vou escrever aqui na tela. Eu vou me despedir do pessoal. Antes de despedir de você, Ludiana, eu só queria falar pro pessoal que tá me assistindo, que se você ainda não se inscreveu, eu sempre peço isso, porque é importante pra gente evoluir. Olha só a qualidade do convidado que eu trouxe hoje pra você, o tanto de experiência que ele tem. Ludiana, ela, diretamente do Egito, ela veio aqui pra gente, pra compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, da experiência dela com a gente. Então, não deixa de se inscrever, dá o seu like, compartilha esse episódio com o máximo de bailarinas possível, que vai me ajudar muito, vai ajudar muito a divulgar o trabalho da Ludiana e de outros tantos profissionais e convidados que eu vou trazer aqui para vocês. Ludiana, mais uma vez, de coração, muito, 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 muito obrigado por você ter achado uma brechinha aí na sua agenda aí para bater esse papo comigo e com o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço de coração mesmo. Eu acho que isso é necessário, sabe? Essa troca de experiência e esse bate-papo. Eu acho que muita gente se inspira, né? Eu acho que na gente, né? Nos profissionais. E eu acho que muita gente pode aprender, né? Com tudo isso que com essa troca de ideia e de experiência. Então, eu acho super válido, tipo, a gente poder ajudar os outros com, né, o que a gente vivenciou. Então, para mim é um prazer enorme. Eu agradeço de coração. Imagine que você tenha cada vez mais sucesso aí no Egito ou no país que você resolver morar e dançar aí
alegrar a gente. Sucesso para nós. Para nós. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo você na próxima quinta-feira, às 19 horas. E se inscreve aqui no canal e curte bastante, tá bom? Ludiana, beijo para você. Tchau. Obrigado. Tchau,